Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência dos materiais. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o cisalhamento plástico, agora vendo esse comportamento em barras de paredes finas. É um termo, um assunto interessante, né, para a engenharia civil, porque as vigas de parede finas têm bastante uso dentro da engenharia. É, São consideradas como vigas de paredes finas aquelas que possuem espessura pequena em relação à altura e largura da seção, certo? E que tenham a seção transversal normalmente aberta ou na forma de canal, né? Que a gente vai ver aqui, principalmente em questões viga caixão. Então, voltando, a seção transversal aberta são normalmente as vigas I ou vigas H, né? Que a gente conhece muito aí em perfis metálicos, né? Mas é possível também ter essas seções em vigas de concreto ou de madeira, de qualquer outro material, mas é mais comum em aço, certo? E as vigas canal, né? Que podem ser vigas do tipo U ou vigas caixão, que são inteiramente fechadas. Ela é tubular, só que é um tubular retangular. Embora a gente deva falar alguma coisa também de tubular redondo também, que é possível utilizar elementos estruturais nesse formato. A título de curiosidade, a Mannesmann, né, aqui no Brasil, o Valorec Mannesmann, produz muita tubulação. O produto deles normalmente é feito para a indústria de petróleo, né, Petrobras, né, no principal. E o resto que sobra da produção deles é, de certa forma, utilizado pela construção civil em forma de perfis estruturais tubulares. Né? Então a gente tem, né, indústria que fornece isso, embora não seja o principal campo a principal clientela para esse tipo de empresa. Mas aos poucos a gente vai aumentando aqui, à medida que a gente vai evoluindo na forma. Aqui temos alguns exemplos. Então esses são os perfis abertos, né? Este daqui é um perfil I, vocês veem que ele é mais comprido do que esse daqui que é um perfil H, né? Mais ou menos para, mas o comportamento aqui que a gente vai ver é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas eles têm uso diferente na estrutura. Vocês vão aprender isso em estruturas metálicas. E temos os tubulares, perfis tubulares. Esse daqui não é bem tubular, mas ele tem um comportamento bem parecido, é um perfil U, ou em algumas outras situações a gente chama de perfil C, né? Ele tem um comportamento como os perfis tubulares, sejam eles tubulares quadrados, retangulares ou circulares, né? E esse daqui tem um comportamento então interessante, que é o que a gente vai ver aqui, que como as paredes do elemento estrutural, seja ele aqui aberto ou fechado, como esse aqui, como as paredes são muito finas em relação à dimensão da seção transversal, o que vai acontecer é que a gente vai considerar que o cisalhamento dentro desta parede ele é relativamente uniforme, certo? Então, deixa eu ir mais para frente, né? O que a gente vai tentar analisar e considerar é que dentro da seção, né? Esse comportamento ele comportamento não. Essa distribuição de tensões a gente vai considerar ela como sendo uniforme, certo? Vou fazer um desenho aqui para tentar explicar qual que é a consideração que a gente está fazendo. Né? Imaginamos que a gente está vendo este desenho aqui, né? Só que olhando ele neste sentido, certo? Então, e eu tô cortando meu elemento aqui, ó, aqui.
né? Então, fazendo um corte aqui neste sentido, certo? Então, o que vai acontecer é que eu estou vendo o meu elemento tubular, né? Ele é assim, assim, certo? Aqui ele continua indefinidamente e a gente está analisando aqui é o nosso corte teórico, porque é um elemento estrutural que continua, certo? Ele continua nesse sentido. E eu vou avaliar até o V, né? O cisalhamento que está agindo, tentando cortar essa seção. Então, este cisalhamento, né? Teoricamente ele deveria ser uma força assim. No meio eu tenho mais tensão e nas extremidades nenhuma. Ou na verdade ele teria que começar aqui. Deixa eu ver se eu não consigo. Eu vou apagar. Deixa eu ver se eu consigo apagar a borracha. Vou rodar. Isso, ó. Então, né, ele sairia aqui. Então essa seria a quantidade de tensão que estaria exercendo na minha figura. Só que eu só tenho elemento estrutural aqui, ó. Isto é elemento estrutural. O miolo não existe porque ele é oco, né? Um elemento oco. Então este daqui ia ser substituído. Deixa eu tentar desenhar aqui como que é na realidade, né? Ele na verdade seria assim. Aqui não existiria nada, mas aqui ele continuaria. Então, este seria a tensão de cisalhamento que agiria. Então, vocês veem que ela não é uniforme. Ela tende a acompanhar essa parábola teórica aqui. O que a gente vai ver aqui, então, no nosso curso, é que a gente vai pegar um valor médio, e zero para ser uma reta, mas tudo bem. A gente vai pegar um valor médio e a gente vai considerar que esse cisalhamento está ocorrendo uniforme no valor, né? No valor, em vez de ser esse trapézio ou um triângulo ou o que for, ele vai ter esse valor médio, tá? Então, esta altura aqui será esta altura aqui que a gente vai considerar. Então, é como se eu estivesse considerando que a tensão aqui ela seja uniforme. Então vamos continuar, né? A gente está considerando que o elemento, né? A gente normalmente vai ver o cisalhamento que existe entre um elemento e o outro. E a gente vai considerar dois tipos de cisalhamento. O cisalhamento que está cortando toda a seção e o cisalhamento que vai estar agindo em cada um dos elementos que formam a seção. Então, é avaliar qual que é a força de cisalhamento que está agindo, por exemplo, neste pedaço que foi tirado daqui, em comparação ao cisalhamento que existe cortando toda a seção. Então, em alguns pontos é óbvio que ele vai ser muito maior, em outros muito menor, porque depende da posição dele e da resistência daquele trecho que está oferecendo aquele trecho, certo? Então nós temos aqui a definição das variáveis, né? Então buscando a tensão média que está agindo naquela seção, a partir do carregamento, né? Do momento de inércia e da espessura da peça. Outro conceito que é importante a gente pensar é que a tensão de cisalhamento tal XZ ele é igual ao tal ZX, né? Quer dizer, como eles sempre trabalham em cima desse cubo infinitesimal, uma tensão numa direção planar a outra direção, então elas são coplanares, estão no mesmo plano, elas têm que ser sempre iguais porque elas
tem que chegar até um valor zero quando necessário. As duas simultaneamente numa quina tem que sempre chegar a zero. Então em qualquer parte do elemento que eu pegue, a soma das duas, né, ou vamos dizer uma soma vetorial aqui, tem que dar zero. Então as duas tem que ser iguais. Então esse é um conceito que a gente viu de cisalhamento lá atrás na resistência 1 e que a gente tem que levar em consideração aqui e que vai permitir não só ver o cisalhamento que está agindo na seção de corte, como nas seções de construção dos elementos dessa minha seção. Então é como se, por exemplo, se eu fosse colar essa peça, deixa eu ver, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, né? Se eu fosse construir esta seção com uma peça de madeira aqui no meio e 4 peças de madeira presa nela, a tensão que vai estar agindo nesta frente é a mesma seção que está agindo na hora de eu pregar ou colar esse pedacinho aqui de madeira nessa madeira principal aqui. Então esse é um raciocínio muito interessante que a gente faz aqui, que ajuda não só a gente elaborar e identificar o cortante que está agindo na seção, mas os cortantes construtivos que vão acabar existindo na minha peça, né, para avaliar a construção da viga, né? Porque a gente às vezes fica muito acostumado e achando que vou comprar uma viga de aço nesse formato aqui e vou usar ela no prédio e não preciso fazer avaliação nenhuma. Quando é de um fabricante assim, ela já vem pré-fabricada, realmente o fabricante avalia essas coisas todas. Mas quando eu mando fazer uma viga no formato que a gente precisa, essas considerações às vezes têm que ser analisadas para eu evitar problemas de rasgamento da viga, certo? Então vamos continuar. Então aqui também ele faz essa consideração, né? Eu faço essas avaliações aqui seja ela nos elementos aqui só nesse trecho sombreado, ou pode ser na mesa inteira. Então depende do que eu estou analisando. Como a contribuição desse pedacinho é menor e a contribuição desse pedaço é evidentemente maior, certo? A gente já começa a entender que o cisalhamento nessas extremidades na ponta, ele é pequeno ou até zero. Ele vai aumentando à medida que vai chegando até o centro de cisalhamento. Acho que é esse o termo. O centro de cisalhamento da peça. O centro de cisalhamento é onde o cisalhamento será o mais forte possível e é às vezes onde a gente tem que verificar se vai haver plastificação nesse ponto, né? A equação de tensão de cisalhamento pode ser usada em casos de viga caixão também, não só em peça aberta, como foi visto ali, né? E outros componentes de parede fina, desde que a força seja aplicadas em um plano de simetria do componente. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Em cada caso, o corte deve ser perpendicular à superfície componente. A seção que a gente está analisando, ela tem que ser perpendicular ao eixo da viga, ou vamos chamar de barra, né? Porque esse é o termo que a gente usa aqui na resistência de materiais, né? Então, eu faço a comparação, né, da tensão média que está agindo. Isso daqui, na verdade, vai dar uma equação que ela não é linear, né? Vocês vão ver depois que ela, na verdade, é quadrática, tá? De novo, por que é quadrática? Porque a tensão de cisalhamento, vamos ter que consertar aqui, né? A tensão de cisalhamento, ela vai aumentando quadraticamente até chegar no ponto onde ela é máxima, e depois ela vai diminuindo
porque nos inícios ela é sempre igual a zero. A tensão de cisalhamento é sempre igual a zero nas extremidades e máxima ali onde ela se aproxima do então no caso de uma viga caixão, né, a gente sempre avalia a partir do eixo, né, então do eixo vertical aqui. A partir desse eixo ela vai aumentando até chegar na posição da linha neutra em termos, sei lá, mesmo de momento fletor, né? Na verdade, vamos esquecer essa linha neutra de momento fletor, porque eu não tenho certeza se elas sempre batem. Na verdade, você tem que ver aqui o centro de simetria da peça. Então, quando ele chega nessa linha simétrica, ele é máximo, depois ele vai diminuindo até chegar no ponto mais longe. Vocês veem que o cisalhamento ele sobe nesse sentido, ele cresce nesse sentido, né? Porque é o ponto mais longe do ponto máximo, né? Um não vai muito se misturar com o outro. Então, esse é o andamento das tensões de cisalhamento, né? Por que aqui ele dá continuidade e aqui fica um contra o outro? Porque é a grande questão, né? A força V ela se dispersa no cisalhamento nestas setinhas, e como o V é para baixo, as setas sempre que tem que ter o que? Um valor para baixo nessa direção, enquanto esse daqui ele só vai tentando dissipar o início da força aqui. Então aqui as duas tem que ser iguais com sentido de continuidade, aqui as duas tem que ser iguais, aqui voltando, né? Vigas de mesas largas, por exemplo, o fluxo ocorre de forma diferente, né? Diferente em termos da simetria, enquanto o outro a simetria era do meio para a borda, a mesa é da borda para o meio, né? Mas é lógico, eu já mostrei esse comportamento, né? E cada uma das seções vai ter mais ou menos aqui, ó. Na circular ela é mínimo aqui na parte superior, ele vai aumentando aqui ao máximo e diminui até chegar a zero nesse, então é zero nesses dois pontos. Aqui essa em formato de T também, ó, pequeno aumenta, depois de pequeno aumenta e desce a mesma coisa. Então cada tipo de seção tem uma distribuição desse cisalhamento, né? Tem uma forma de distribuição nesse cisalhamento, mas que segue sempre a mesma regra do eixo que é coincidente com a direção da carga do cortante que está agindo nessa seção. O fluxo de cisalhamento, então, em uma viga pode ser comparado didaticamente ao sentido de um fluxo de um fluido por meio de um canal aberto, que é o tubo. O canal aberto seria as paredes do tubo, né? Então é mais ou menos aquilo que é como se fosse um fluxo mesmo de um fluido, né? Para uma seção com dois eixos de simetria, qualquer força aplicada que passa pelo seu centroide, né, poderá ser decomposta. Então, passando pelo centroide, ele vira duas componentes nos eixos de simetria, né? Se a barra não possui plano de simetria ou somente um plano de simetria e está sujeita a uma força não contida nesse plano, haverá torção. Então é óbvio, quando o eixo de simetria não bate com a direção ali da força, é óbvio que vai ter uma torção nessa peça ou até flexão agindo simultaneamente, ok? Essa é a exceção de quando essa força passa pelo centro de cisalhamento que a gente estava falando, né? E daqui para frente tem alguns exercícios para vocês darem uma olhada, né? Então o que a gente vai fazer é ficar analisando qual que é o nível de seção que eu vou ter num determinado ponto. Então aí, ó, sabendo que a força cortante vertical total é essa, né? Determine a tensão de cisalhamento no ponto localizado. Então aqui no ponto A. Então
os exercícios aqui são todos desde aqui e usam esse formulário que a gente passou aí na aula, ok? Vou deixar para vocês estudarem. Isso daqui vai estar no material de vocês, alguns exercícios para vocês avaliarem os exercícios, ok? Por hoje é só, obrigado.